listening what you say. Imagine if I said I sometimes still can see your face. Think about all the things we shared. Think about all the times we shared. When all of your hopes were come and gone. Think about me and I'll be there. Miami Vice assinando a trilha sonora do nosso programa, é uma banda especializada nos anos 80, internacional, nacional, muito legal. Equilíbrio docente. Nós vamos falar com o Dr. Cleverson Moreira, advogado, palestrante em várias áreas, mas a gente fez questão de trazer o Dr. Cleverson aqui, porque todo mundo fala para alunos, mas pouca gente fala para professores. Na verdade, essa é uma palestra útil a todos, porque todos nós somos alunos e professores em determinado momento, né? Mas particularmente no caso dos professores, nessa segunda década do século XXI, há um desequilíbrio causado por várias áreas da vida do docente, seja na escola, na vida pessoal, na vida financeira. Ensinar é muito importante. O desenvolvimento de um país, de uma nação, passa pela educação. E se a gente não tem professores estimulados, se a gente não muda esses contextos, como é que a gente vai ter uma educação de qualidade? Então, o nosso objetivo aqui é um pouco aprender sobre isso e aprender a valorizar e se colocar no lugar do professor, que precisa ser cada vez mais valorizado. Antes de apresentar melhor o nosso convidado, queria chamar só um VTzinho para você entender melhor ainda sobre o que vamos falar. Pode rodar. Sucesso profissional e dedicação intensa ao trabalho andam juntos. Por isso, muitas vezes outras áreas da vida acabam negligenciadas, especialmente para um tipo de profissional: os professores. O equilíbrio docente é um desafio constante para os professores e o caminho é repensar suas práticas no trabalho a fim de alcançar esse tão almejado equilíbrio. É um equilíbrio difícil, mas antes de entrar no tema, deixa eu apresentar melhor o Dr. Cleverson Moreira. Ele é formado em Física, eu adoraria ser formado em Física, porque os nerds deixaram de ser os que gostam de Física e Matemática, eles são hoje olhados diferente, né, pelo mundo. É também advogado, pós-graduado em língua portuguesa, direito civil e direito público também, e em gestão e supervisão escolar. Dá aula na Universidade Estadual do Piauí, assessor técnico da Rede Estadual de Educação Básica, é palestrante, consultor nas áreas de educação, criança, adolescente, sociedade, políticas públicas e trabalho. Ou seja, cada uma dessas áreas daria uma entrevista diferente, mas a gente resolveu focar na questão do professor. Dr. Cleverson, qual é a reflexão que você propõe nessa questão do equilíbrio docente? Boa noite, bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Maia. Inicialmente quero agradecer o convite, é um prazer, uma alegria estar aqui no seu programa, principalmente para a gente falar de um tema que eu tenho muita, digamos que, paixão, porque ser docente, o que sou hoje, né, já escolhi atuar nesse campo, nessa atividade profissional, me traz muito, muito prazer. E falar sobre isso com os professores, trocar essa ideia em algumas palestras e alguns momentos, é sempre muito importante estar pensando essa prática, é sempre muito importante estar fazendo reflexões para como o professor pode se colocar, se recolocar no mercado, que cada vez vai exigindo um perfil diferenciado. Por que você resolveu falar sobre isso? Primeiramente, por conta de uma busca pessoal a respeito do tema. Por ser professor e por ter a obrigação de estar buscando uma formação continuada na minha área, no meu trabalho, fui buscar informações a respeito de como se pode melhorar ainda mais o trabalho de um docente. Muitas vezes o professor já é bastante dedicado ao seu lado profissional, no sentido de fazer o seu planejamento, de inovar as suas práticas didáticas, pedagógicas, de estar sempre atualizando o conteúdo que ele ministra, que ele trabalha, mas ainda faltam outros campos que muitas vezes o professor não está percebendo. Então, fui buscar essa informação, encontrei informações interessantes e aí formatei o trabalho de palestras para a gente conversar com os professores e passar essas ideias a respeito do equilíbrio. O que falta, na verdade? Qual é a reflexão que você propõe para os professores? Equilíbrio é
a ideia de igualdade. Etimologicamente falando, equilíbrio vem do latim e vem da ideia de igualdade. O que eu chamo a atenção dos professores, e a gente pode colocar aqui qualquer profissional, qualquer área também. Estamos especificando o professor, mas qualquer profissional também se enquadra nesse perfil. O equilíbrio busca o seguinte, que ele entenda que há várias dimensões no aspecto profissional e que ele deve estar atento a todas essas dimensões. Eu encontrei numa pesquisa da PUC do Rio Grande do Sul, a pesquisadora é a Fabiane Franciscone. Ela identificou, através da pesquisa, de que alguns professores eles eram potencialmente excelentes no seu perfil profissional, mas não tinham o sucesso profissional que almejavam, que queriam. O que faltava? Faltava a busca de outras dimensões, porque ele investia muito no seu perfil profissional, na sua atuação, né? na sua qualificação, no conhecimento da área, como eu disse, até trazendo novos arranjos didáticos para a sala de aula, mas deixa outras áreas a desejar. Que áreas são essas? A pesquisa fala do olhar além do espelho, que é buscar as dimensões que você não está vendo imediatamente. Você olha e vê imediatamente a visão profissional, o trabalho didático, o trabalho de conteúdo, a qualificação. Mas e as outras dimensões? Aí ela aborda a dimensão do eu relacional, que é a busca, o equilíbrio também com a qualidade das relações sociais, a prática do lazer, a prática esportiva, o eu físico, o eu individual e uma dimensão importantíssima, muitas vezes negligenciada, que é o eu espiritual, que é a busca do equilíbrio também dentro de um aspecto espiritual que envolve religiosidade, espiritualidade e artes também dentro dessa dimensão. Então é muito difícil conseguir esse equilíbrio em qualquer profissão, porque exige tempo, exige recursos, né? Exige tudo. Como conseguir isso? É um planejamento que se faz, você tem que alocar recursos para isso, é possível fazer em curto, médio ou longo prazo? Qual é o caminho para trilhar até se conseguir esse equilíbrio relativo para o docente ou para qualquer profissional? A pesquisa tem como aporte o humano, o ser humano, e busca a sua inteireza. É fato que, e nas palestras eu encontro professores argumentando a respeito disso, que não tem tempo, que o investimento pode estar sendo alto. Realmente, muitas vezes o professor, sobretudo do ensino básico, ele tem uma carga horária de 3 turnos. É realmente difícil, poderia assumir, mas é necessário. Primeiro, parte-se da consciência de que eu preciso buscar esse equilíbrio para fazer um bem a mim mesmo. Porque você não vai ser um bom profissional, um bom professor, se você não estiver feliz com a sua vida. E a sua vida não é só o trabalho. Exatamente. Essa satisfação como pessoa, como inteireza do ser. Porque nós, seres humanos, em qualquer área, estamos sempre em processo de aperfeiçoamento. A proposta é essa. Nós vamos buscar o aperfeiçoamento da pessoa que somos, buscar sermos mais íntegros, inteiros, e para isso a gente precisa abordar várias dimensões. Não dá para eu dedicar uma vida inteira numa atuação profissional. Não vai adiantar eu ser um excelente profissional se eu não sou um bom pai de família, se eu não tenho também os meus momentos de intimidade espiritual com Deus, que é uma das possibilidades, sobretudo para quem acredita no transcendental, para quem tem essa religiosidade latente. Mas é importante buscar essa complementação através, como eu disse, da consciência, depois de um planejamento, como você colocou. Planejando-se, dá para fazer muita coisa. Você né? conseguiu fazer? Consegui. Eu hoje consigo falar. Você fala sobre o que você faz? Falo sobre o que eu faço, porque, na verdade, eu até por uma preocupação, eu precisava estar alinhado dentro do que eu estava falando. Eu hoje tenho buscado todas essas dimensões, né? A parte física, esportiva, mudei os hábitos alimentares, mudei a minha rotina de vida para ter dedicação não só ao trabalho, mas também às minhas relações sociais, às minhas relações com a família, com os amigos, que a qualidade dessa relação é importante. Como é que está o nível do diálogo entre família, entre amigos e sociedade? Ressignificar é muito difícil, professor. De fato, é difícil, mas não é impossível. Não é de um dia. Você conseguiu fazer isso em quanto tempo? Digamos que eu poderia apontar aí há uns 8 meses eu tenho tomado essa consciência e mudei radicalmente de vida. Esses 8 meses, por conta de mudar os hábitos, eu tenho encontrado realmente muito mais satisfação como pessoa, muito mais satisfação profissional. Que o detalhe da pesquisa é esse, Maia,
de que quando você começa a investir nas outras áreas, vai refletir necessariamente na sua atuação profissional. Você se torna um profissional muito mais satisfeito, com sucesso dentro da sua atuação. Em compensação, quais são os malefícios desse desequilíbrio? O que ele causa profissionalmente? Profissionalmente, eu entendo que uma das causas do desequilíbrio poderia ser, além da insatisfação, da depressão, da preocupação com o seu trabalho excessivo, porque o professor ele se encontra num dilema. Eu me dedico, eu sou bom no que eu faço, eu tenho todas as qualificações possíveis, eu me dedico, eu estou planejando, eu estou me informando, eu sou atualizado, mas eu não estou satisfeito com o meu trabalho. Os meus alunos não reconhecem essa satisfação. E eu não estou respondendo, muitas vezes, à expectativa da instituição que eu estou trabalhando. Então, é frustrante para o professor achar que está dando tudo de si para o trabalho profissional e não tendo o retorno que ele espera. Não tem a ver só com o salário. Não tem a ver só com o salário. O salário é importantíssimo. O salário é importante, mas dentro da dimensão profissional. Qual é a área mais negligenciada? Sem dúvida, a área mais negligenciada e apontada pela pesquisa que foi feita pela PUC do Rio Grande do Sul é a área, o eixo eu espiritual. Os professores e os profissionais em geral deixam o seu lado espiritual, religioso, de lado, abandonam muitas vezes isso por falta de tempo, por falta de convicções. E é um aspecto importante, uma dimensão importante, porque ela é que dá o sentido à vida, ela é que dá a razão de ser. Como é que nós como seres humanos, estamos aqui para fazer um trabalho com o próximo, para fazer um trabalho, para existir, na verdade, para protagonizar a nossa vida, e não temos uma crença que nos faz entender o sentido de vida. E quando eu falo a dimensão espiritual, é importante dizer que é fato que muitos não acreditam em Deus, sobretudo hoje numa sociedade pós-moderna, em que a religiosidade é realmente negligenciada por muita gente. Mas o que eu estou falando, dentro do que eu estou falando da dimensão espiritual, também estão incluídas aí a ideia de buscar o abstrato dentro da própria arte também, de ter uma arte como hobby, estar apreciando ou até praticando a arte, música, dança, qualquer que seja, isso também já libera entendimentos dentro do aspecto espiritual. A desvalorização do professor não provoca esse desequilíbrio, professor, na sua opinião? Sem dúvida. A gente vive a ideia da desvalorização do professor, passa por esse momento de desvalorização, mas é importante dizer que o aspecto da desvalorização profissional está dentro do âmbito profissional, da dimensão profissional. E o professor não pode parar e se estagnar quanto às suas reivindicações enquanto profissional. Ele deve buscar valorização, ele tem que se impor no mercado. Eu acho que a classe deve se unir e buscar mais respeito, buscar melhor colocação, em todos os aspectos. Mas não é só isso. Não vai ser um professor de sucesso ou realizado se ele só tem um bom salário, por exemplo. Se ele tem um bom planejamento, uma boa preparação profissional. Você também gosta muito dos discursos, né? Que é de trabalhar sobre isso, porque você fala, entre outros temas, sobre a casa e a rua, os espaços da infância, que são reflexões em outras palestras que você faz, como educar os filhos, sobre educação, família e escola, reflexões sobre andar juntos, parceria em trabalho, em equipe, direitos da criança e do adolescente. Então, naturalmente, por ter um leque de palestras de temas tão diversos, o discurso também é a sua paixão. Por quê? Tenho buscado, desde a especialização em língua portuguesa, uma pesquisa a respeito do poder do discurso, do poder da palavra. Tenho também trazido trabalhos dentro dessa temática, até ministrando oficinas de oratória, oralidade, discurso, e porque a palavra ela tem um poder arrebatador. A palavra ela convence, a palavra emociona, a palavra choca, a palavra é transformadora. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que fala. A palavra não dita é reveladora. É reveladora. O silêncio também importa uma comunicação. Os discursos virtuais hoje, eles são, assim, têm rendido estudos, pesquisas, né? Porque eles são fáceis, né? É muito fácil o discurso virtual. Tá todo mundo produzindo conteúdo. Então, o discurso virtual, porque ele não tem cara, ele é só um discurso virtual e ele é viral e, ao mesmo tempo, ele é fácil, é superficial. Verdade. Esse aspecto é interessante também porque, dentro do discurso, é importante abordar a qualidade que ele tem. O que significa aquele discurso? Muitos discursos são vazios,
são sem conteúdo, muitos discursos são incoerentes e eles então não falam muito, eles até confundem. Porque a frase de Saint-Exupéry, escritor do Pequeno Príncipe, ele diz que a linguagem é fonte de todo desentendimento. Ao mesmo tempo que a gente se comunica, a gente também pode não estar se comunicando. E encontra-se dentro das instituições, da sociedade como um todo hoje, um dos grandes problemas é como se comunicar, como falar. Então, me causa realmente muita curiosidade. O discurso ele tem que ser intencional, quem ouve tem que entender também que é preciso fazer a interpretação das entrelinhas, do que quer dizer, né, do significado, da simbologia de um discurso. Isso tudo me fascina muito e é objeto de conversas. As pessoas não deveriam falar menos e ouvir mais, professor? Acredito que sim. Também, né? Eu acho que a gente deve planejar o que diz, eu acho que a gente tem que pensar o que diz, não dizer à toa, sobretudo nas redes sociais. O que a gente encontra de conversas, de blá, 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 dentro de um... E até perdemos tempo, porque hoje a sociedade tem urgência com a informação, a gente quer qualidade. Então, antes de escrever, antes de falar, é preciso se preparar, é preciso pensar, porque também o discurso reflete quem você é. Você é o que fala, nem percebe... Ou então é fake, né? Ou então é fake. Ou não reflete quem você é. Ou você pode diz estar... uma coisa e é a outra. É verdade, pode estar atrás de um discurso de uma outra pessoa. Interessante que eu fiz aquele Leader Training do Tadashi Kadomoto, que é terapeuta transpessoal, e lá, como parte do treinamento, ele diz que nós não temos o hábito de ouvir. E um dos exercícios, ele, durante a madrugada, ele diz o que vai acontecer na tarefa seguinte, e ele ler tudo, todas as regras, né? E quando acaba, ele diz assim, alguma dúvida? Isso para uma plateia de 100, 200 pessoas. Aí as pessoas começam a levantar a mão e fazer perguntas óbvias a respeito daquilo que ele acabou de explicar. Ele disse, você não ouviu? Vai para a água. E aí a pessoa tomava um banho de água fria. Um banho de água fria, porque as pessoas não sabem ouvir. É um exercício, mas agora não é uma coisa humilhante, não é uma coisa, o sentido não é constranger a pessoa, é um exercício de fazer ouvir, porque a gente não tem o hábito de ouvir, tanto que muitas vezes você acaba de dizer uma coisa e a pessoa que ouviu, ela repete o que você acabou de falar como uma pergunta. A gente não tem o hábito de ouvir. Os teóricos da comunicação que estudam contemporaneamente a comunicação, eles falam que a qualidade da comunicação está na interlocução. Não é só em quem fala, nem também só em quem ouve, mas como os dois estão se entendendo. Como é que eu estou entendendo o que você está falando e você recebeu um feedback para entender que realmente foi absorvida a comunicação. Interlocução. É verdade. As suas áreas são as mais distintas. Física, língua portuguesa, direito. É muita área para explorar, realmente. Por isso, tantas palestras. Obrigada pela entrevista, tá bom? Parabéns pela palestra e pelo tema. Pode falar, professor. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez e me coloco à disposição. Um prazer, Maia, estar aqui. Um prazer fazer parte do seu programa que tem tanto conteúdo e é tão alto astral. Eu acompanho realmente e recomendo. Obrigada. É muito bom. Muito obrigada. Bom, antes de ir para o intervalo comercial, a gente está falando de felicidade, de prazer. E olha, professor, o que a gente tem? O Augusto Cury, como dica da livraria Anchieta. Aliás, o Augusto Cury é sensacional, porque ele fala sobre vários temas, né? São mais de 22 milhões de livros vendidos no Brasil inteiro. Felicidade Roubada. Um romance psicológico sobre os fantasmas da emoção que estão dentro de nós e que sabotam a nossa felicidade. Todos os livros dessa coleção do Augusto Cury estão disponíveis na livraria Anchieta, que tem 2 endereços em Teresina, no centro, na Álvaro Mendes e na Nossa Senhora de Fátima, na zona leste de Teresina, e a livraria Anchieta, a livraria moderna em São Luís, fica na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Monte Castelo. A livraria Anchieta também está com descontos de livros científicos em até 20% e cobre todas as outras ofertas, tá bom? E a outra dica que eu queria dar para vocês é do Salão Werner, que fica no 2º piso do Teresina Shopping, com profissionais absolutamente qualificados. Vamos ver. Werner Coifer está no mercado de beleza há 25 anos e seu principal conceito é proporcionar beleza e bem-estar às pessoas. Atendimento personalizado com espaço exclusivo e padronizado em um ambiente moderno e sofisticado. Temos uma equipe de profissionais altamente capacitados que estão sempre em constantes especializações. Serviços e produtos exclusivos para cada tipo de necessidade dos nossos clientes. Werner Coifer, loja 370, 2º andar, Teresina Shopping.
No próximo bloco, a gente vai conhecer o robô vigilante, o sensor de estacionamento da informática, dos robôs do Senac, com uma turma muito bacana que está aqui na nossa área VIP de conteúdo e que vai mostrar para vocês. Até já, Miami Vice. Quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que era pra sempre. Isso é amor ou uma doce mentira? Mas quando está só, se morde de amor, rolando na cama, chamando o meu nome. Eu não quero tocar em você, oh baby, e fazer seu jogo vai me ter.